colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Lucas, capítulo 12, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E Deus nos abençoe, poder assentar. A palavra fala de um homem que as coisas deram muito certo para ele. Ele havia plantado, veio a cega, foi surpreendido com a colheita muito maior do que ele esperava. E ele sabia que a estrutura dele era muito pequena para recolher tantos frutos. E ele disse: olha, eu vou fazer outros celeiros maiores para recolher aquilo que eu tenho. O texto não teria nada de diferente, porque era um planejamento natural daquela abundância que ele havia recebido. Mas acontece uma coisa que nós vemos da parte de Deus e aprendemos: tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é pelo seu amor e a sua misericórdia. Aquilo que é a bênção material, aquilo que é a bênção espiritual, aquilo que é o bem que o Senhor tem feito a nós, é resultado da misericórdia do Senhor. O seu campo produziu, mas ele, em momento algum, reconheceu que aquilo fosse um favor de Deus. Em momento algum, ele colocou Deus naquilo que era a condição daquele que havia lhe dado tudo. Lhe havia dado uma herdade, havia dado o tempo bom, uma boa semeadura e uma boa colheita. E quando ele foi surpreso assim, ele entrou só naquilo que é da razão do homem, arrazoava entre si dizendo, ele não tinha ninguém mais importante do que ele mesmo. Ou seja, arrazoava para si, ou seja, ele era suficiente para tudo. E dizia o seguinte: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou edificar outros maiores, e ali eu vou recolher as minhas novidades. Mas ele diz o seguinte: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, folga. Uma vez Israel, o grande desvio de Israel, quando o profeta Oséias falou, foi disso: Israel se desviou, porque ele não reconheceu que eu lhe dei o mosto, que eu lhe dei o vinho, que eu lhe dei tudo que ele precisava. Quando ele recolheu tudo, ao invés de vir para mim, se distanciou cada vez mais. Às vezes o homem ele é provado com fartura, às vezes ele é provado com ausência. De uma forma ou outra ele é provado. É bem melhor ser provado na fartura. Mas quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor, é a bênção de Deus, aí que está tudo que nós precisamos. Direi à minha alma. Agora ele começou a tratar a sua alma com aquilo que se trata da carne.
Ou seja, ele achou que a razão que ele dava a si mesmo, que a importância que ele tinha para si mesmo, ele achava que tudo isso seria suficiente. E que a alma dele ia saciar com as coisas dessa vida. E direi, minha alma, está tudo certo. Você tem depósito para muitos anos, sua vida está resolvida. Não vai preocupar com coisíssima nenhuma, para mais nada. E a palavra de Deus diz que a alma do homem, ela não se satisfaz com manjares terrenos. Uma coisa que existe no homem, a natureza do homem, é a sede da alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma não tem sede da água, ela não tem fome daquilo que é da terra, mas a alma, ela tem sede do Deus vivo. Que alma é essa? Toda alma. Todo homem, seja bom, seja ruim, qualquer criatura de homem, a sua alma, ela espera um dia encontrar com Deus. Ela espera um dia conhecer aquele que é a razão de tudo, que criou todas as coisas, que é o segredo de todo o universo. Ele quer um dia encontrar com esse Deus e ele anseia por isso. Só que na razão ele não vai chegar. Como aquele homem, eu quero dar à minha alma tudo aquilo que a razão precisa. Alma, eu não preciso de razão, eu preciso do Deus vivo. Eu preciso do Deus na minha vida. Eu preciso da bênção do Senhor. Mas o homem insiste em tratar a alma dele com aquilo que não satisfaz. Até que a alma morre de inanição. Se o homem não se permite que Deus habite no coração dele, que o Espírito Santo o sustente, ele vai matando a sua alma. Matar o físico é fácil, porque vai ver a ressurreição. Mas matar a alma é morte eterna. Não alimentar a alma e deixá-la morrer é uma eternidade sem Deus. A alma tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Come, bebe, folga, descansa. Aquilo que ele quis dar à sua alma, descanso. Se perguntasse para as crianças, ela responderia: quem é o nosso descanso? Jesus é o nosso descanso. Mas ele quis ele mesmo dar o descanso daquilo que é dele. Come, alimenta-se. Vai comer de quê? Qual manjar? Manjar que não satisfaz. E diz, olha, bebe. Jesus falou, a minha carne é comida, meu sangue é bebida. Então come, bebe. A alma se alimenta daquilo que é espiritual. E folga. Nós folgamos em Jesus. O nosso descanso é aquele que nós sabemos que estamos seguros, que é toda a nossa segurança. É o Senhor Jesus, daquilo que Ele fez em nossas vidas. Direi a minha alma, tens em depósito muitos bens. O conceito que ele tinha de si é o seguinte, minha vida está tudo resolvido. Não preciso de mais nada. Tudo está pronto para mim. Meu futuro está garantido. E de todo aquele planejamento que ele fez, aí o Senhor falou o seguinte, olha, louco, esta noite vão pedir a tua alma. Esta noite mas eu tenho que recolher meus frutos? Não vai. Mas eu tenho que construir celeiros? Não vai. Mas o meu planejamento, você não vai. Você não vai passar dessa noite. Esta noite pedirão a tua alma. A palavra de Deus chama, qual o título que Deus deu a ele? Louco. A palavra de Deus diz o seguinte, não sejais loucos. Por que razão morreríeis antes do tempo? Ou seja, aquele homem foi tomado de loucura. Se ele reconhecesse os benefícios de Deus, glorificasse a Deus, tivesse gratidão no coração, certamente ele poderia desfrutar daquilo que Deus lhe havia dado. Mas ele agiu loucamente. E a loucura abrevia o tempo do homem. Você sabia que o homem pode abreviar a vida dele? Não, talvez ele fosse viver
100 anos, nós vamos encurtar para 50, para 40. O louco tem a sua vida diminuída, o seu tempo de vida diminuído. Esta noite pedirão a tua alma. Você morreu antes do tempo, poderia viver muito. Você podia colher todo ano muito mais do que você colheu agora. Safra e mais safra, cada vez mais rico, cada vez mais farto, mas com o coração alegre diante do Senhor, com a vida diante de Deus, desfrutando do que Deus tem de melhor para o coração do homem. Quando Jesus multiplicou os pães, todo mundo se juntou à multidão. No outro dia, ele foi para o outro lado, correram atrás dele reclamando: Senhor, que negócio é esse? Foi embora, não avisou para a gente, nós estávamos esperando aqui hoje de novo, e o Senhor não apareceu. Vocês estão me buscando pela comida, pelo pão. E depois que Jesus falou que tinha que se alimentar dele, foi todo mundo embora. Ficaram só os 12 ali, o resto, até discípulo foi embora, um monte de gente foi embora. Queriam somente solução para essa vida, um evangelho temporal. O evangelho que me faz prosperar, que me faz ficar rico, que me faz bem, um bom emprego, tudo isso é suficiente. Mas Deus quer alimentar a alma do homem. Esta noite, vão pedir a sua alma. Esta noite, o dia pode esperar, não vai amanhecer para você não. Você vai dormir, mas amanhã você não verá o dia raiar. E tudo que você preparou, para quem será? Todo o seu planejamento vai ficar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros. Tesouros mesmos. Mas Jesus fala: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam e nem roubam. Ajunta tesouro ali. Agora, os tesouros daqui, ele ficou sem eles, daquilo que o Senhor. E o Senhor mostrou também daquilo que nós buscamos nessa noite. Você pode estar preocupado com a sua herança. Eu tenho herança para receber. Como é que vai ser? O Senhor até mostrou, tem alguém aqui, uma mulher que vai resolver um problema de herança essa semana. O Senhor quer te dar um livramento. Às vezes pensa assim: mas eu não tenho herança nenhuma. Você tem uma herança eterna, que talvez você tenha que resolver essa semana. Talvez o Senhor, essa semana, você tem que tomar uma decisão na sua vida. E o Senhor quer te dar um livramento. Qual que é o livramento? Você não ser recolhido antes do tempo. Você pode ser recolhido hoje, amanhã, semana que vem, mas você pode ter a bênção do Senhor na sua vida. Você pode confiar. O Senhor mostrou aqui também, uma que confia apenas naquilo que é terreno. Mas o Senhor quer trocar aquilo que é a sua confiança naquilo que é eterno. Toda a sua confiança está aqui. Toda a sua confiança está naquilo que você possui. Mas o Senhor quer te dar uma coisa que você não possui, que vai ser uma bênção para a sua vida. O Senhor falou que tem um homem aqui que não consegue nem se ajoelhar. Mas não é problema físico, não. Necessidade espiritual que o impede de ajoelhar diante do Senhor. E o Senhor quer te libertar disso. O Senhor mostrou um jovem que ele está sucumbindo em razão de amizade. E ele sabe disso, ele sabe perfeitamente. E o Senhor disse que quer dar uma bênção para ele. Recebeu até um convite para viajar com alguns amigos. E ele sabe que essa viagem não vai ser boa para ele. E o Senhor está dizendo: não vai ser mesmo não. Mas você quiser ir, pode ir. Arrazoar entre si, isso você pode. Mas você pode voltar e ver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E também o Senhor mostrou aqui uma mulher que está aqui, que está com uma familiar enferma. Está aqui porque tem até uma irmã dela. E o Senhor diz que vai dar uma bênção a ela, porque às vezes o marido dela até zomba dela vir na igreja. Mas o Senhor vai dar uma experiência a ela, vai dar uma experiência à irmã dela que está enferma, e vai dar uma experiência ao esposo dele. Também um homem que veio aqui hoje, que ele já teve muita experiência com o Senhor, já serviu ao Senhor. Mas um dia ele resolveu arrazoar. Olhar para o homem, aquilo que ele ficou olhou e ficou decepcionado, que é bastante natural.
E a vida dele ficou muito ruim. E ele tenta justificar para si que está tudo bom, mas ele sabe que não está. Mas o Senhor fala o seguinte: eu te quero de volta. Não dá desculpa não, eu te quero de volta. Duas jovens que entraram aqui, receberam um convite para estar na festa semana de festa, né? Resolveram não ir para estar aqui. O Senhor tem uma bênção para elas, uma no concurso, outra na vida profissional. É que o Senhor tem feito daquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Não seja louco, seja sábio. Mas a sabedoria do Espírito, sabedoria do Senhor que dá vida, enriquece. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. O Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Ele que nos dá a paz. A segurança está nele, a nossa folga está nele, o nosso alimento está nele. Tudo no Senhor. E o resto Ele vai fazer. A minha vida profissional, material, não, Ele vai cuidar. Isso é por conta dele. O nosso propósito é o quê? Entregar ao Senhor. Dizer: Senhor, conduza a minha vida. Leva a minha vida, Senhor. Seja aquele que vai me conduzir. Que eu não quero ser levado antes do tempo, mas eu quero estar no tempo de Deus, no tempo eterno do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja. Glória a Deus. Vamos estar de pé. O Senhor está esperando uma decisão. Aquilo é uma escolha. Escolha é algo difícil. Hoje nós temos a escolha. Escolher quem servir. Escolher qual será o futuro da nossa alma. Escolher aquilo que será a direção de Deus para nós. Hoje tu tens a escolha. Ah, mas eu escolhi e deixei. Hoje é tempo de voltar. Estou mostrando que hoje é tempo de resgate,
de retorno, de salvação. É o momento, é oportunidade. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti, oramos, Senhor, por todos na Tua casa nesta noite. Esteja abençoando cada coração, daqueles que precisam retornar para Ti, daqueles que precisam estar seguindo ao Senhor, Senhor, aqueles que têm sofrido, Senhor, lutas, provas, Senhor, venha dar seu ânimo e redobrar. Esteja abençoando, Senhor, cada um de nós, que haja gratidão e reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe o nosso louvor e em Teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.